Oi, gente linda! Feliz 2021! Vamos entrar com energia. Energia de Mamãe Oxum, energia de Mamãe Oxóssi. Na minha linha de Umbanda, tá mandando esse ano o axé de Pai Oxóssi e Mãe Oxum. E vamos começar esse ano com esse vídeo, que a gente vai ter um papo bem bacana. Bora lá! Saravar nossa mente. Tô aqui escutando Almir Sater tocando em frente. É uma música fantástica e, como disse ele, só podia ser psicografada, porque diz que fez em muito pouco tempo, tanto a música quanto a letra. E das maçãs. Ai, que maravilha. Amor pra poder. É preciso. Não lembro de toda a letra, gente. Essa música de Almir Sater me lembra muito, eu coloquei aqui um ponto de Preto Velho, do Sandro Luiz, fantástico. Eu vou colocar um pouquinho para vocês ouvirem também. Preto Velho pisa, pisa devagar. Antigamente correu igual você. Há muito tempo ele já sabe esperar. Coisa que nós temos que aprender. Preto Velho pisa, pisa devagar. Antigamente corria igual a gente. Há muito tempo ele já sabe esperar. Coisa que hoje nós devemos aprender. Vou parar a música, apesar de estar muito gostosa. Deixa o Almir Sater aqui rolando, aqui atrás. Só vou baixar o volume, que eu tenho uma amada seguidora e amiga minha, do fundo do meu coraçãozinho, que me avisou que o último vídeo que eu fiz, desculpa, não tô olhando para a câmera, pera um pouquinho, me avisou que o áudio ficou um pouco alto, que daí a mensagem se perdia um pouco, né? Eu, quando editei o vídeo, também achei. Mas como eu tô aprendendo, né? Tô indo na estrada do aprendizado do YouTube, vocês, por favor, desculpem os erros que eu possa cometer. Bem, gente, eu tô com o meu computador aqui do lado, porque hoje a gente vai bater um papo sério, como todos os papos que a gente vem batendo, mas eu não quero perder nenhuma linha, então eu tenho um apoio aqui do lado, ok? O nosso Bora Lá! Saravar nossa mente de hoje, a gente vai bater um papo sobre o ego. Porque é uma coisa bastante falada, né? Uma coisa bem discutida, falado até no nosso jogo de palavras do diário. Ai, aquela pessoa é muito egocêntrica, aquele cara lá, ou aquela mulher lá, tem um ego muito alto. Então, existem várias percepções no nosso inconsciente, também consciente, sobre o ego. Mas o que é o ego dentro do autoconhecimento? Né? Daí se mistura um pouco essa parada, eu acho muito importante a gente definir essas duas coisas. Quando a gente ouve ou a gente fala, inclusive, essa pessoa muito egocêntrica, esse cara tem um ego muito alto, a gente está se referindo a pessoas, normalmente, que nos vêm como imagem na cabeça, pessoas que são, assim, muito arrogantes, pessoas que são metidas, né, que acham que tem o rei da barriga e que estão achando que são a última bolachinha do pacote. É o que nos vem na nossa mente, normalmente, quando falamos assim. Vamos definir, então, o que é ego? Ego é uma palavra que vem do latim e significa eu. Por que significa eu e por que é tratado assim na psicologia, né? Porque a gente precisa do ego. Ego é algo muito bom, como tudo nessa vida. Vamos partir do princípio que a gente vive num mundo dual, branco e negro, bom e ruim. E aí a gente tem a tendência a pegar os conceitos e muitas vezes colocá-lo só do lado negativo ou só do lado positivo. O ego, atualmente, nos tempos para cá, quando começou a se falar da forma que hoje em dia se fala do ego, coloca ele até como um diabinho, né? Com os corninhos assim, né? Com os chifrinhos e o rabinho, pobrezinho. Não é assim. O ego, como tudo na vida, se a gente sabe usufruí-lo, ele é um mecanismo fantástico para a nossa vida. E ele é muito essencial quando a gente nasce. Por quê?
Porque o ego, ele nada mais é que um mecanismo de defesa. Eu vou correr aqui vou pegar aqui a minha lista, para eu não esquecer nenhum detalhe que eu quero colocar com vocês hoje. Esse aqui é o hashtag 3 daquele vídeo grande, a mente, esta desconhecida. E por isso que hoje a gente fala do ego. Então, o ego, como eu dizia, ele é um mecanismo de defesa do ser humano. Um ser humano, quando está na barriguinha da mamãe, que ele está sendo gerado, que ele está sendo formado, né? Ele é um ser único com a mamãe dele, ele está lá super protegido. Bem, quando a gente nasce na hora do parto, que muitas religiões e filosofias dizem que nos cria como uma ferida, né? E que essa ferida, inclusive, pode se ver através do umbigo, que é onde corta o cordão umbilical, e a gente fica com aquela cicatriz que é o nosso umbigo. Na verdade, essa cicatriz, se a gente translada isso para o lado mais psicológico, da coisa da psique, dos nossos pensamentos, do que a gente poderia vir a ser, o ego, o que ele nos proporciona é uma capacidade de interação com o exterior e de sobrevivência também. Porque nós somos um animal no reino dos animais, o ser humano, que sim, a gente tem uma capacidade cognitiva, uma inteligência superior, mas todos nós sabemos que outros mamíferos, que não seja o homem, o hominídeo, eles nascem e são capazes de, em poucas horas, sair caminhando e poder procurar seu próprio alimento. Não é o caso do ser humano. Então, por isso nós necessitamos do ego. O ego ele toma aqui, à frente da gente, aqui. Se coloca como uma máscara. Aí começam as histórias da máscara ou das máscaras que a gente vai desenvolvendo com a nossa personalidade. Ego e personalidade estão muito juntinho. Quando a gente nasce, a gente precisa colocar essa máscara na frente de pedir ao papai e à mamãe, de chorar, de espernear, para se comunicar e dizer que está com fome, que está com dor de barriga, que precisa dormir, que precisa que troque a fralda. E a gente vai num processo todo inconsciente de autoproteção, de desenvolvimento, de crescimento, utilizando esse ego, porque a gente se dá conta, né? Tudo um processo inconsciente. A gente se dá conta que utilizando esses trejeitos a gente consegue o que quer. Então não está mal, porque se deem conta que graças ao ego a gente começa a se individualizar, porque no momento que a gente sai da nossa mamãe, a gente não é mais um com a mãe, a gente passa a se encontra sozinho, se encontra com fome, se encontra com frio e precisa se defender, precisa sobreviver. E na sobrevivência a gente lança a mão daquilo que tem a necessidade para conseguir sobreviver e sobrepassar as etapas. Então o ego, no princípio das nossas vidas, ele é extremamente essencial. Sem ele, na época que a gente era Neandertal ou Homo sapiens, mas não sapiens sapiens, o Homo sapiens ainda daquela época de atrás, das cavernas, a gente não teria fugido de um leão quando estava por ali dando volta perto da gente. Por quê? Porque o ego se inexistisse o ego não nos avisaria dos perigos. E é o ego que nos avisa dos perigos, porque é ele que faz trabalhando. Eu necessito sobreviver, eu necessito me cuidar, eu necessito progredir. Então, eu coloquei no meu post lá do Facebook, deixa eu dar uma olhada aqui no meu computador para falar corretamente para vocês, sobre um pensamento de Albert Einstein, que eu acho assim muito fundamental, muito bacana, e fala muito bem, assim como Sigmund Freud também, o que significa a gente ficar preso ao ego, né? Albert Einstein falou assim: o valor do homem é determinado, em primeira linha, pelo grau e pelo sentido em que se libertou do seu ego. O que quer dizer isso? Chega um momento na nossa vida que a gente é independente, realmente, a gente já pode tomar uma série de atitudes físicas
que a gente não vai mais necessitar do outro. Pense bem, a gente, desde muito pequeno, desde que nasce, a gente compreende que nós precisamos buscar no exterior a nossa sobrevivência. A gente precisa de uma terceira pessoa, o papai, a mamãe ou quem se responsabilize por aquele bebê que nasceu, para que nos alimente, para que nos vista, para que esteja tomando conta da gente até que nós tenhamos uma determinada, não somente individualidade, mas capacidades físicas de se autoprover todas as necessidades. Então, quando chegasse, o ideal seria que quando nós chegássemos nesse limiar onde nós somos realmente capazes de prover todas as nossas necessidades, o ego deveria desaparecer e aparecer o que, gente bonita do axé? A nossa essência. Aquela flor belíssima que está dentro de nós e que não precisa ninguém regar essa plantinha que não seja a gente mesmo. E o ego desapareceria. Por isso, Albert Einstein nos deixou essa frase tão linda: o valor do homem, volto a repetir, o valor do homem é determinado em primeira linha pelo grau e pelo sentido em que se libertou do seu ego. Pelo grau como? Porque a gente pode se libertar do ego. Normalmente a gente faz assim, né? A gente vai se libertando do ego pouco a pouco, passo a passo. Gente, galera da Penha, de repente a gente vai precisar algumas encarnações para isso, porque não é fácil, sabe? Não é que eu me libertei do meu ego. Eu tô aí tratando com ele, negociando com ele todos os dias, porque aparece, é natural. Faz parte da gente, é intrínseco. E toda vez que a gente nasce, a gente tá aí o ego de novo, né? Então é um aprendizado que a gente tem que ter. Quando a gente encontra que diz assim, pelo grau e pelo sentido em que se libertou do seu ego. Pelo grau, conforme a gente foi soltando, sem medo, perdendo o medo de liberar o ego, de não procurar fora, procurar em terceiros, procurar no exterior, uma solução para as minhas necessidades. As minhas necessidades são minhas, eu entendo, sei o grau delas e o sentido que elas têm na minha vida, então eu, sozinha, tenho que dar uma manifestação física e espiritual para que elas sejam sanadas. Veja bem que interessante que através somente desta frase, depois eu vou deixar aí no Mostra Mais, essa frase escrita para vocês refletirem também. Nessa frase aqui de Albert Einstein, a gente já pode pensar uma série de coisas, por exemplo, o amor com apego, o apego à materialidade que nós temos e por aí vai, né? Então, quando a gente solta o ego, a gente está também soltando medo, galera. A gente começa a perder medos, sabe? E vai em direção à nossa essência. Mas vamos voltar pro ego, porque eu não quero perder o fio da meada. No próximo vídeo eu falarei sobre essência, tá? Bem, então, vamos lá. As pessoas egóicas são aquelas que trabalham unicamente em cima do seu ego. Elas não conseguiram ainda conectar com a sua essência divina, com o seu eu interior, que também poderia ser chamado assim. Existem filosofias, textos e pessoas que tratam a essência como seu eu interior, aquele que está muito dentro da gente, que eu entendo como essência. Eu prefiro essa nomenclatura. Minha mente entende melhor, tá bom? Minha mente física e espiritual entende melhor assim. Quando eu vou soltando o meu ego, eu deixo de ser uma pessoa egóica. O que é uma pessoa egóica? Eu vou contar para vocês. Pessoa egóica é aquela com que aquele amigo que a gente fala, conta uma parada para eles, e a gente está falando da gente e a pessoa vai e se ofende. Vocês devem conhecer gente assim, porque tem muitas, inclusive nós somos muito assim também. Isso é um trabalho, né, galera? Que tem que fazer para deixar essa parada. Por quê? Porque o ego é eu, né? Lembra que eu falei para vocês? Ego, a tradução do ego em latim significa eu. Pessoa egocêntrica, egóica. O que é? Que tudo que se faz, tudo que acontece ao redor do mundo, ela se entende como um umbigo do universo, gente.
E isso, na verdade, é falta de amor interno, é um vazio interno muito grande. Mas o que acontece? Esse tipo de gente normalmente se ofende com qualquer coisa. Você está contando uma coisa que aconteceu no seu trabalho com o chefe, como você se sentiu, e normalmente esse tipo de pessoa egóica, que trabalha no seu próprio ego, ela sempre vai dar um jeito de dar a volta na mesa e dizer para você que você está dizendo aquilo, que você estava dando aquele exemplo, porque você estava se referindo a ela. E vai sempre trazer as suas dores de parto. E quando eu falo dores de parto, são aquelas dores internas que estão sempre sendo paridas constantemente por essas pessoas egóicas. Elas vão trazer sempre para que você se sinta mal, as compadeça, saia da sua história, do que você estava contando e volte a entrar na dela. Por quê? Porque o ego é muito manipulador. As pessoas que são manipuladoras, elas são extremamente egóicas, estão trabalhando sempre no ego. E o problema é que o ego é um ser que é nosso, que é muito ignorante. O que significa ignorância? Ignorância é um substantivo do verbo ignorar. Quando nós ignoramos alguma coisa, a gente não tem conhecimento, certo? Daquela coisa. E a grande maioria das pessoas que são egocêntricas ou egóicas, elas têm ignorância, elas ignoram o fato de serem egoístas, egocêntricas e egóicas. Desculpa a garganta, gente. Vocês viram que eu já desde o outro vídeo eu tô assim com um pouco com a garganta tocada. É inverno aqui na Europa e tá friozinho, então aí tá tocando minha garganta. Bem, voltando, gente, o que acontece? As pessoas que têm esse... tem gente que gosta de ignorar, gosta de continuar ignorante, de não querer mudar esse padrão vibratório. Porque eles estão numa zona de conforto. Eles estão acostumados a manipular as pessoas e a si mesmos, que é o mais triste de tudo, e viver naquele mundo de ofensas, como eu dei esse exemplo, e de colocar estas máscaras. Não esqueçam, o ego representa máscaras diferentes. Máscaras, eu vou colocar a máscara da felicidade para essa minha amiga, a máscara para o meu chefe, eu vou colocar a máscara da insatisfação, para o meu marido ou para minha mulher, eu vou colocar a máscara, vamos dizer, da mulher sexy, ou do homem, do super homem, que sempre tem vontade de tudo. Gente, isso são tudo máscaras, porque daí a gente volta com aquele negócio que eu falei lá no meu primeiro vídeo, a mente, essa desconhecida, a gente é um produto. O ego transforma a gente no produto. A gente permite que o ego, de forma muito manipulativa, e ele nos engana, ele acaba fazendo com que a gente trabalhe na sociedade, na nossa vida privada, como um produto. A gente, como eu comentei com vocês, a gente nem sabe realmente qual é a comida que a gente gosta. A gente não sabe realmente quando quem é pai e mãe, se a gente tem uma pequena discussão ou grande discussão com os filhos, se a gente não acaba repetindo na hora numa discussão uma frase, uma expressão que o pai ou a mãe da gente utilizava quando a gente era pequeno, que a gente nem gostava do jeito que tratava a gente, sabe? Quando diziam determinadas coisas pra gente que não eram certas e a gente era pequeno, pai e a mãe da gente, a gente era pequeno e tinha uma pequena discussão em casa. Quem é que não passou por isso? Pai e a mãe falavam alguma coisa que a gente não gostava, não se sentia bem. Quem é pai ou mãe? Eu gostaria que fizesse essa autoanálise. Quando vocês têm uma discussão com o filho ou filha ou os filhos de vocês já não se surpreenderam em um exato momento que vocês chegam a utilizar a mesma entonação de voz, entoam a voz e falam exatamente as mesmas coisas para os filhos de vocês que um dia foi falado para vocês e quando eram crianças e vocês não gostavam. E se vocês não gostavam, por que vocês estão repetindo? Vou contar para vocês por quê. Porque não é vocês que estão falando. É o pai ou a mãe de vocês que sai de dentro de vocês naquele momento e vai e repreende o menino ou a menina que está na sua frente. E vocês pensam que é vocês. Não são. Vocês estão repetindo. Isso é um padrão. E isso é ego, gente. Porque se a gente não gosta de alguma coisa e a gente trabalha na essência, nós não vamos fazer isso. A gente vai transmutar. Ai, que beleza, que beleza, que beleza. A gente transmuta isso e faz diferente, né? Mas quando a gente não faz diferente, a gente tá
no ego. Bem, vou ler aqui, para eu não me perder. Ego, como eu falei para vocês, está aliado à personalidade. A personalidade, é o que eu disse agora, é o produto do que somos. Se é um produto do que somos, e é um produto, não somos nós mesmos. Por isso é tão importante o autoconhecimento. Por isso eu fiz esse canal, para vocês umbandistas e espiritualistas em geral. Por isso eu fiz esse canal. Porque é doloroso conhecer quem é a gente? Por que é doloroso, gente, no começo? Que eu falei em um dos meus vídeos, eu disse isso a vocês. É muito doloroso, não é mole não. Isso aqui tem que ter cabelo no peito para entrar na estrada do autoconhecimento. Porque a gente tem que colocar nossa vida de cabeça para baixo. Dar uma sacudida e tirar tudo aquilo que não nos pertence, revisar todas as nossas crenças, revisar tudo que nos foi dito e começar a tirar essas máscaras que o ego, por sobrevivência, foi nos colocando para descobrir quem a gente mesmo é. Cada um de nós tem uma ferida de nascimento. A gente olha, fisicamente é o umbigo. Emocionalmente é diferente. A gente nasce com uma ferida tem uma ferida de nascimento e a gente tem que, conforme vai indo na estrada do autoconhecimento e retirando essas máscaras que o ego nos doa muito bem para chegarmos a poder crescer, né, e a nos tornarmos autossuficientes, quando a gente começa a retirar essas máscaras todas e começa e dói, porque quando tem umas que estão me coladas assim com super bonder, tem que fazer assim para poder tirar. Botar fora é tipo aquele filme A Máscara, de Jim Carrey, lembra que voltava assim, colava aquela máscara verde assim, e o cara tirava e ela voltava e colava de novo. Tem máscaras na nossa vida, partes do nosso ego, que a gente elimina quando vê tem outra parecida. Aconteceu comigo por experiência, hein? Por experiência, digo para vocês. Eu achei que tinha enterrado determinadas máscaras minhas, tinha conseguido desterrar da minha vida. Quando eu vi, tinha algumas máscaras de personalidade minhas que estavam escondidas de trás de uns sentimentos muito estranhos, que eu comecei a fazer assim com o dedo. Eu digo, o que é isso aqui? E aí descubro que estava lá. Tipo, eu tenho tinha, né, mania de que eu sou superwoman, que eu posso fazer tudo, que eu dou conta de tudo, que não sei o que não sei quanto, que eu posso, que eu aconteço. Ai, gente, isso aí, por exemplo, no meu caso, que isso é ego, estou dando esse exemplo de mim, eu tinha, e ainda tenho, estou tratando disso, uma ferida de nascimento muito grande da falta de aceitação, de que eu não sou suficiente. Como eu não sou suficiente, nunca tá nada bom. Então, eu sou aquele tipo de pessoa que eu nunca me senti suficientemente preparada nem para fazer isso que eu tô fazendo agora com vocês, que é gravar esse bando de vídeo aqui. Eu nunca me senti suficientemente preparada. Eu sempre achava que eu tinha que estudar mais antes de dar o passo. Eu sempre achava que, enfim, que eu nunca não dava para nada. Que não podia ser, que eu não era suficiente bonita, que eu não era suficientemente alta, que eu não tinha suficiente estudo acadêmico, que por muito que eu estudasse isso não ia dar certo, que essa é a minha ferida maior de nascimento. Porque isso se reflete em todos os aspectos da minha vida, desde do privado até o profissional. Então, eu identifiquei isso para mim. Como eu tenho essa ferida de nascimento tão forte, que eu nunca me sinto suficiente, isso significa que, inclusive, as minhas relações amorosas, eu vou não me sentir suficiente para que aquela pessoa me ame. O que eu vou procurar com esse tipo de ferida, com esse tipo de ego, com esse tipo de máscara predominante? Que a gente sempre tem uma máscara predominante, galera. Eu vou procurar pessoas que façam com que eu me sinta assim. Então, eu vou procurar amizades, eu vou procurar parceiros de vida que façam com que corroborem o que eu estou sentindo na minha ferida. Então, tem que ser gente que não me valorize. Tem que ser gente que realmente faça com que eu me sinta que eu não estou preparada,
que o que eu tô dando não é necessário, por muito que eu corte as veias na frente da pessoa, que é uma metáfora, pelo amor de Deus. Por muito que eu estude, por muito que eu seja fantástica como pessoa e mulher, nunca vai ser suficiente. Mas se eu encontro gente que diz pra mim, ai, Lúcia, tu é o ó do Borogodó, de 100%, que eu encontrei muita gente que me disse isso na minha vida. E eu me sentia estranha. Eu achava que essa pessoa não estava me vendo bem, sabe? E eu dizia, acho que essa pessoa não me conhece direito, porque eu não sou tudo isso que ela está falando. Na verdade, me falta me preparar mais. Na verdade, eu não sou tudo isso. E pelo contrário, com o tempo, quando eu fui e entrei, graças a Deus, pela estrada do autoconhecimento, eu comecei a me dar conta que, cara, eu tenho muita madeira, como você também tem, cada um a sua. A gente tem que descobrir aonde, na essência, como chegar lá. Por que eu tô começando por esse vídeo do ego? Vamos tirar o ego, vamos não ignorar mais que ele existe, que ele fez um trabalho muito bem feito para que eu pudesse sobreviver, chegar à idade que eu tenho, me ajudar a percorrer o mundo, conhecer um monte de gente. Mas agora chegou a hora de eu me conhecer. Então, obrigada, ego. Quando eu preciso fugir de um leão, eu te chamo. Mas agora, como não tem leão perto de mim, porque eu tô morando numa cidade bacana, então pode descansar que tá tudo beleza, eu tenho tudo dominado. São as cachorras. Eu acho que isso daí é tão antigo aí no Brasil. Vocês não dão bola não, já falei pra vocês, estou muito tempo fora do Brasil. Voltando. Então, deixa eu ler mais aqui um negócio para comentar com vocês. Voltando. Como a gente vai retirando essas máscaras pouco a pouco das nossas personalidades que a gente apresenta para o mundo para poder sobreviver. Eu já falei isso em outros vídeos, lembra? A gente vai apresentando máscaras, personalidades diferentes para o chefe, para a família, para o filho, para a sogra, porque a gente está sobrevivendo, a gente tem medo que não nos aceitem como a gente é. Gente, isso é ego. Como é que a gente sabe que é o ego que está falando e não é a essência? Através do sentimento, a emoção que causa. Se a gente tem uma ideia, se a gente tem um impulso de fazer alguma coisa e aquele impulso, aquela ideia nos causa agonia, ansiedade, nervoso, cara, é o ego que está falando com você. Uma coisa muito importante que eu tenho aqui anotado para dizer para vocês, fantástica, que inclusive vou deixar aí no Mostra Mais para vocês procurarem livros deste cara, porque ele é o ó do Borogodó. O nome dele, cara, é um nome indiano, então eu vou dizer como eu leio, né, porque eu não sei. Jiddu Krishnamurti, my God. Ele foi escritor e orador em filosofia e em espiritualidade. Ele nasceu na Índia, faleceu nos Estados Unidos, na Califórnia. E ele tem uma frase que eu comecei a ler os livros desse senhor. Ele tem uma frase que eu acho fantástica, fantástica, que eu quero colocar aqui para vocês. Espera aí que eu não posso perder, que eu não perdi. Parará, parará, parará. Deixa eu ver onde é que eu coloquei. Porque eu acho assim, ó. Olha o ego que eu tava falando. Como é que vocês vão perceber que é o ego? E não é a essência que tá falando para vocês. Aí eu falei, né? Eu disse, pelo sentimento. Você tem uma ideia, um impulso de fazer algo, de atuar em alguma coisa, em alguma área da sua vida. E o sentimento que produz isso é nervosismo, insegurança, tudo que for assim negativo, é o ego que está manipulando você, que está dizendo para você que você não tem capacidade, que é uma vozinha que está lá no nosso subconsciente. E esse senhor aqui que eu disse antes para vocês, que tem um nome impronunciável, que é o Jiddu Krishnamurti, ele tem uma frase fantástica que diz assim: não eres a voz que escutas na tua cabeça, eres o ser que escuta essa voz. Sacou? Vou deixar escrito aí no Mostra Mais, porque isso aqui tem que refletir por pelo menos uma semana.
Lembra que uma vez eu comentei num dos vídeos para vocês, eu falei, cara, quando a gente tem ideias fantásticas e diz, eureka, achei a solução, e eu diz assim, não é! Ah, os nossos irmãozinhos desencarnados, sem luz, é o seu anjo da guarda, seus guias espirituais, são os falangeiros de Aruanda. Lembra que eu falei isso para vocês? Eles trabalham através da nossa essência, gente. Por isso que lá no meu Face, por isso que nesse canal, eu digo para você que o autoconhecimento, a inteligência emocional é necessária para qualquer médium. O equilíbrio ajuda muito no equilíbrio de um médium. Porque daí a gente vai aprender a ouvir a mente, que eu sempre falo para vocês. A gente está ouvindo a nossa mente. Nós começamos a conectar com esta voz interna. E aí a gente começa a sacar através das emoções que essa voz interna nos causa, se é o ego que está te manipulando ou se é a sua essência que está te brindando a grande e fantástica aventura desta encarnação. Bem, não é a essência que te brindou, isso foi o departamento encarnatório, como eu costumo dizer. Bem, gente, vocês lembrem muito de uma coisa, o ego manipula a gente. Para sacar se é ele, porque nas idades que nós estamos, a gente não pode mais permitir que ele atue na nossa vida. Não precisa eliminar ele totalmente, porque pode ser que um leão passe aí na rua onde você mora e você vai precisar do ego para dizer, cara aí, ó, isso é perigo, corre, vaza. Mas se não tiver o leão, atua com a sua essência, ok? Ego, lembre, ego, personalidade, tá aliado à personalidade, tá aliado à personalidade é o produto, ou seja, as máscaras do que a gente se transforma e que tem que fazer olhar para a gente mesmo, começar a se questionar se a gente realmente gosta das coisas que gosta, se a gente discute com o filho da gente de acordo com as nossas crenças, ou se nós estamos trazendo a voz do pai ou da mãe para fora e está saindo pela sua boca e só repetindo um ato. São os padrões mentais que eu comentei com vocês. Tem que quebrar isso tudo, viu? Os padrões mentais tem que quebrar. Tem que quebrar para poder você pôr o ego de lado e começar a atuar mais com a sua essência. E como disse este filósofo hindu, é muito importante que você entenda que você é a pessoa que ouve a sua cabeça. Você não é a voz dessa sua cabeça. Tem uma outra frase que disse o nosso querido Buda, que é fantástica, que eu amo, que diz: nem teu pior inimigo poderá te fazer tanto mal quanto teus próprios pensamentos. Entendeu? Porque eu digo que você tem que aprender a ouvir a sua mente. Porque se são pensamentos que estão martelando na sua cabeça e fazendo com que você se sinta mal, é ego. Tira ele de perto. Diz, não, vai dormir que agora é a hora da minha essência. E o bacana de tudo isso, você é médium de incorporação da Umbanda, que quando você consegue começar a colocar este ego de lado, você já pensou como é que seus guias maravilhosos vão se apresentar através de você? Em todo o seu esplendor, que coisa linda! Isso é um ato de amor. É um ato de amor em relação a você e aos seus guias, que estão aí esperando que a gente floresça com a nossa essência. Não é uma tarefa fácil, mas é possível. Eu venho lidiando com o meu ego. Fazem 15 anos, eu disse para vocês que tem mais de 15 anos que eu estudo inteligência emocional. Tem mais de 15 anos que eu venho me auto-observando e me observarei para o resto da vida. Graças a Deus, porque eu não sou mais ignorante, não quis mais ignorar o fato de que eu tenho uma série de sombras, de características que melhorar. E não tem problema nenhum, porque para isso eu estou encarnada nesse fantástico planeta, justamente para me depurar. E não é o melhor de tudo? A gente olhar no espelho e dizer assim, e aí, vamos melhorar? Então vamos lá, bora lá, saravar nossa mente. Esse foi o vídeo de hoje. Qualquer pergunta, deixa aí nos comentários, gente, dá like, por favor, dá like, se inscreve no canal, toca o sininho, compartilha.
Isso aqui tá ficando bacana, bacana mesmo. Eu agradeço mais uma vez. Gratidão, gratidão, gratidão a todos vocês que estão aí assistindo o canal, que estão fazendo comentários, que estão me mandando feedback também lá pelo e-mail. Tá muito bacana. 2021 fantástico, maravilhoso para todos nós. Sem medo, tira o ego, atua na essência, que melhora a humanidade para a gente segurar essa parada que nós estamos vivendo neste momento de transição. Mais uma vez, muito obrigada. Oxalá abençoe a todos nós. Namastê.